Então, bom dia. Pegando o gancho da aula anterior, vamos questionar aqui dois mapas mentais, tá? Sobre a Organização Mundial do Comércio, que é algo que já estávamos falando anteriormente. Beleza? Então, aí, o primeiro mapa, ele requer uma atenção, tanto de uma questão política, quanto também uma questão econômica. Eu falei para vocês que durante algum tempo, na década do período da Segunda Guerra Mundial, falei que o mundo estava passando por uma fragilidade, principalmente no que diz respeito à questão econômica. Logo estava passando por uma guerra, tudo estava desestabilizado. O que aconteceu? Vamos montar, então, vamos fazer com que reorganize a economia internacional. Não só a economia, também como a questão política. Eles aderiram, então, à OMS, Organização Mundial, OMC, Organização Mundial do Comércio. Beleza. Então, a partir daí, logo após a Segunda Guerra Mundial, não é nada novo para vocês que vai ocorrer, entrando agora, vai ocorrer esse parâmetro da nova ordem mundial. Essa questão de nova ordem mundial requer o quê? O final da Guerra Fria, no qual existiam duas potências mundiais, como você já sabe, Estados Unidos e a antiga União Soviética, e ocorreu o quê? O fim da URS, o fim da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ocorreu o fim. E a partir daí, Estados Unidos ele vai ter a hegemonia planetária. Estados Unidos ele vai ter o quê? Todo o poder concentrado em suas mãos. Beleza. Ocorreu o fim da antiga. A partir daí, surge um outro termo. Os países eles começam a se relacionar entre si, essa ideia de mercado interno, essa ideia de mercado externo. Surge, então, a padronização no que diz respeito ao processo de globalização, que não é nada novo para vocês, mas para chegar na globalização, passou pela primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, até chegar nos dias atuais. Tá? Alguns falam que já estão na quarta revolução, técnico-científica, robótica, 3D, 4D, nova geração, a cibernética, o robô em si. Então, a globalização ela veio para fundamentalizar, segundo ano, as alianças entre as nações, como você já sabe, firmado os blocos econômicos. Um país ele não cresce economicamente só, como já foi falado, tem a finalidade de formar parcerias, de formar aliança entre si. Beleza, esse foi o primeiro passo da globalização. Com o passar do tempo, surge a ideia de neoliberalismo, a parceria entre o mercado internacional. Isso já surge, segundo ano, já na década de 80. Final da década de 80 para a década de 90, o interesse entre as nações. Um país, ele não ajuda o outro país porque ele é bom, não. Um país, ele vai entrar em parceria com o outro porque ele quer algo em troca. Beleza? Principalmente no que diz respeito à matéria-prima, aos meios de produção, para surgir essa ideia do consumo. À medida que os países eles começaram a firmar essa parceria, essas alianças, o que aconteceu? Surgiu a ONU, Organizações das Nações Unidas. Objetivo esse de integrar essa paz mundial entre as nações. Podemos perceber que muitas das vezes fica na teoria e na prática fica muito a desejar. Já falei para vocês que o primeiro secretário-geral da ONU é um estadunidense, e é fato, vocês sabem, que os Estados Unidos é meio que pivô de vários conflitos locais, regionais, até mesmo mundial. E a ONU, a partir daí, fundamentalizou o Banco Mundial, a OIT, a OMS,
o FMI e a OMC. O Banco Mundial é um banco no qual ele tem a finalidade de ajudar os países, principalmente quando ele saiu da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Vários países, até mesmo no caso do Japão, pegou grana, entendeu? Para poder se erguer economicamente. O OIT vai estar relacionado com a Organização Internacional do Trabalho. Não sei se vocês vão lembrar, vai estar tipo parecido com o DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Estudar, se especializar numa mão de obra para entrar no mercado de trabalho, tá? Aí surge também a OMS, Organização Mundial da Saúde, que nesse momento agora é de suma importância, no caso desse vírus, não uma coisa de pandemia pan do mundo como um todo. Aí surge o FMI, Fundo Monetário Internacional, uma espécie também de ajuda econômica, e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela surge, a sede dela é na Suíça, tá? E tem mais de 160 países integrados na OMC, Organização Mundial do Comércio. Beleza. A partir daí, essa ideia de desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento. Países do Norte, países do Sul, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, que se concentram no Sul e são países desenvolvidos, colônia de povoamento, colônia de fixação. Boa. Então, como eu falei para vocês, dentro dessa análise, eles começaram a viabilizar os países em desenvolvimento, que é o caso desse bloco aqui. Que é o BRICS, tá? Que no qual vai pertencer a África do Sul, a Índia, a Rússia, Brasil e China. São países no qual não são tão desenvolvidos, entendeu? Mas no que diz respeito à economia, ela vem crescendo. Entre seus altos e baixos, tem como sobressair. Principalmente China, que é uma das economias que mais cresce no planeta, é a chinesa, tá? E no caso do Brasil, é um grande exportador, principalmente de produtos. Laranja, café, algodão. Dentro dessa ideia de agricultura, é o leite, até mesmo carne, tá? E a África do Sul é rica em minerais, é rica em petróleo, e a Índia também. E a partir daí, eles começaram a ver com outros olhos esses países, tá? Como eu falei para vocês, a ideia de ver com outros olhos é nada mais, nada menos devido à matéria-prima que coexiste nesses países. E para finalizar esse mapinha da reorganização política, aí vai estar casado aí, ó, globalização com os blocos econômicos, como vocês já sabem, estão careca de saber, tá? Aí eu coloquei só alguns, foi colocado só alguns, NAFTA, Mercosul, APEC e União Europeia. Sempre quando falar em bloco econômico, é automático, pessoal. NAFTA e União Europeia. NAFTA e União Europeia. A NAFTA, vocês já sabem. 3 países pertencem ao NAFTA. Estados Unidos, Canadá e México. México ele vai sofrer com mão de obra barata, ou então indústrias maquiladoras. Vai só montar o produto final e esse produto vai direto para os Estados Unidos e para o Canadá. Tá? Ou seja, é uma estratégia norte-americana juntamente com a canadense. Mercosul são países que estão na América do Sul, são países subdesenvolvidos, são países que estão em desenvolvimento, mas como eu já falei para vocês, são ricos no que diz respeito à matéria-prima. Não só matéria-prima, não. Requer também muito no que diz respeito ao campo de pesquisa. Existem vários brasileiros que saem do seu país, aqui do Brasil, e vai para outros países para fazer parte de junta de pesquisa, tá? E etc. Aí Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, tá? APEC. A PEC vai estar relacionado com a Associação da Ásia e do Pacífico. São países ricos em carvão, em aço, tá? Mais para a Ásia. E a questão do Pacífico. Do Pacífico está próximo do litoral. Está próximo do litoral, está próximo de uma sedimentação. Sedimentação, petróleo.
tá? É tudo uma coisa associada com a outra. E para finalizar esse slide, vai estar relacionado com a União Europeia, tá? É um bloco econômico com mais de 20 países, que teve um único objetivo, a adesão de moeda única. E, como você já sabe, foram várias tentativas até chegar no objetivo, que é o euro. Aqui, dentro dessa... Esqueci de apagar esse setinho. Dentro dessas nova ordem mundial, vai requer o quê? Um mundo globalizado. Como você já sabe, que está recapitulado no outro slide, tá? Maior intercâmbio entre os países. Intercâmbio vai ser essa questão do mercado internacional, essa questão do estudo, essa questão de moeda, essa questão de transação, de mercadorias. Só mercadorias? Não, Léo. Pessoas também. É o que eu falei assim, quantas pessoas vai fazer intercâmbio em outro país? Só faz intercâmbio porque tem aliança, porque tem parceria, tá? Maior força das transnacionais. Transnacionais é a mesma coisa que o quê? Do que uma multinacional, tá? Dos mercados regionais, que vai entrar como um bloco econômico. E também vai estar no que diz respeito à divisão de poder. A divisão de poder é um paralelo lá da Guerra Fria. Dentro de uma questão cultural, dentro de uma questão política, até mesmo uma questão histórica, sobressai Estados Unidos como uma ideia planetária e depois vem os países da Europa. Tá? Existe uma ordem, apesar de parecer uma desordem. Essa ideia de que tudo era para ser igual e fica muito na teoria, só que na prática a gente vai observar o quê? Quando nós falamos lá da ONU, era para ser uma paz mundial. Só que a gente pode perceber que fica mais na teoria. E na prática, da qual que era para existir, não. É pivô de vários ataques, de vários acontecimentos ruins. Há uma hierarquia entre os estados, né? A hierarquia vai dar essa ideia de poder. Se a gente analisar a África até hoje, com exceção da África do Sul, dito por Nelson Mandela, onde fez a segregação do apartheid, que lutou, sofreu, foi preso, o primeiro presidente negro, onde a maioria era negra, e a pequena minoria é branca dentro da África, entendeu? Ele vai ver essa ideia entre os fortes e os fracos, onde os fortes vai ter toda a ideologia, onde os fortes vai ter todo o poder concentrado, e os fracos vai ficar mais à margem, entendeu? A sorte do Brasil, que ele fica no meio termo ali. Ele é em desenvolvimento, aí consegue sobressair um pouco, tá? A setinha vai colocar o Estado com interesse do globo todo. Quem tem interesse do globo todo? Como você já sabe, uma idealização histórica dos Estados Unidos, tá? Considerando potências, pois os países possuem território, população, poder econômico, poder militar e poder cultural, até cultural. Lembra lá quando a gente falou, acho que foi no primeiro ano, falam várias vezes, também falam direto, quando ele fala essa ideia de globalização, essa ideia de consumo, essa ideia de capitalismo. Esse parâmetro dos Estados Unidos. Vamos colocar aqui um exemplo claro, o que a gente come, o que a gente usa, essa ideia cultural norte-americana. A ideia, por que não tem francês na escola? Por que não tem japonês na escola? Porque é uma questão cultural. Primeiro o inglês. Primeiro é o inglês. E é uma idealização cultural. Por que não tem uma outra língua? Você pode até ter, mas aí você vai ter que pagar fora. Mas é pré-requisito vocês terem primeiro o inglês. E em outras escolas eu coloquei o inglês e o espanhol. Olha o espanhol, quando eu falei dos dois gigantes dos blocos, em forma de colonização. O inglês norte-americano e o espanhol dentro da União Europeia. Tá? É só a gente raciocinar que a gente consegue desmistificar. E vai existir essas potências globais e regionais, global no mundo como um todo, regional é mais acordo de Estado com Estado, ou então Estado-nação. Estado-nação a gente pode pegar aí o Mercosul, estão mais próximos. O Brasil tem vários acordos com os Estados Unidos, o Brasil vai ter vários acordos com a União Europeia, com o Japão. São intercâmbios, são alianças internacionais. Mas quando a gente fala de algo global, aí, igual eu falei,
NAFTA e União Europeia. E os mais regionais, tarifas alfandegárias, aí fica mais por estado, nação, que é Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? Não há espaço para as ações unilaterais que sugerem o que existimos, o que é hoje, tá? Independente de classe, independente de ser rico ou não, existe esses extremismos, existe essa potencialidade entre os países, ou a, a necessidade de um país ou de uma nação, um precisar do outro. A mesma coisa que um ser humano ele não consegue viver isolado. A gente está na quarentena e a gente vê o quanto é difícil. Agora imagine totalmente isolado. A mesma coisa acontece com a nação. Eles têm que se relacionar entre si, rico, pobre com rico, para crescer economicamente. Beleza? Então,